Então vamos lá. Olá a todos, eu me chamo Jaciara Rodrigues, sou jornalista, faço parte da equipe de comunicação do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, o CABSIM. Esse é o primeiro episódio da série Papo CABSIM. Nessa primeira temporada, a gente vai conversar com especialistas que são referência em suas áreas de atuação e que representam categorias profissionais com presença forte na oferta e no registro das práticas integrativas e complementares em saúde no SUS. A gente vai falar aqui com profissionais da enfermagem, da fisioterapia, medicina, psicologia, nutrição, terapia ocupacional, odontologia, farmácia, entre outras áreas. Você que está agora nos assistindo, aproveite para se inscrever no canal do Cabezinha aqui no YouTube, deixar o seu like nesse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Se você não acompanha as redes do Cabezinho, fica aqui o convite também no Instagram, no LinkedIn. Assim você vai poder acompanhar essa série de entrevistas e muitas outras iniciativas ao longo do ano que contribuem para o avanço da medicina complementar integrativa, a MTCI, de forma segura, eficaz e baseada em evidências. Bom, nesse mês de maio, em que a gente celebra a Semana da Enfermagem, que vai de 12 a 20 de maio, temos a honra e a alegria de receber a doutora Thalita Pavarini, ela que é enfermeira, com graduação, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, a USP. Ela também é fundadora e CEO do Instituto Pavarini, onde coordena o curso de aromaterapia para enfermeiros. E a doutora Thalita também é coordenadora da Câmara Técnica de Práticas Integrativas e Complementares do Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, além de palestrante e consultora em PICS. Doutora Thalita, muito obrigada por aceitar o convite para abrir essa série de conversas do Cabezinho. E eu que agradeço e fico extremamente honrada. E olha a responsabilidade, a gente está abrindo uma jornada e um capítulo muito especial aqui no Cabezinho. Que honra! Que bom, a gente agradece muito a sua presença, muito importante o peso que o COFEI tem, né, na oferta dessas PICs pelo país. Então, vamos começar com o crescimento das práticas integrativas, né? No início desse mês de maio, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a PNPIC, completou 20 anos. A comemoração foi feita no 5º Congrepix, lá em Salvador, na Bahia, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, estava lá e apresentou os números mais recentes. Segundo ele, o SUS realizou mais de 10 milhões de procedimentos em PIX em 2025, no ano passado, um crescimento de mais de 100% em relação a 2022. Hoje, as PICs estão presentes em mais de 90% das cidades brasileiras, mais da metade de equipes da atenção primária do país já desenvolve ações relacionadas às práticas, né? Então, a gente gostaria de saber de você, doutora Thalita, como você interpreta esse crescimento geral das práticas no Brasil, considerando que a gente está bem afinado com a Organização Mundial de Saúde, que está comprometida com o fortalecimento da medicina tradicional complementar integrativa, que é um campo que as PICs estão incluídas, né? Então, esse fortalecimento é um dos objetivos da OMS. Gostaria que você comentasse esse crescimento à luz dessa sintonia global, né? Perfeita contextualização, é extremamente contagiante esse momento de comemorar os 20 anos e é inevitável esse crescimento. Eu costumo dizer que é um ótimo caminho sem volta, porque a saúde ela se faz de várias formas e, por essência, as práticas integrativas elas sempre olham o ser humano nesse contexto do biopsicossocial e espiritual. Então, ela já, por definição, nos convida a olhar o paciente. Eu, como enfermeira, utilizo bastante esse termo, o paciente à luz desse referencial que está conectado, inclusive, com o berço, o nascimento, a forma de ser da enfermagem. Então, é um caminho sem volta, essa expansão, mas é um caminho que ele é trilhado e ele consegue aumentar os números graças a profissionais que verdadeiramente se empenham em trazer o conhecimento,
os estudos e o atendimento em práticas integrativas, por mais que nós tenhamos, sim, uma política nacional que faz 20 anos, ainda há diversos desafios. Então, de fato, esses profissionais que a gente se conecta, desde ali da ponta até toda a área de atuação, que é importante, a gente se conecta para levar isso para a população e para mostrar para os gestores e para os outros atores estratégicos, como parlamentares, que a gente precisa ter esse olhar para a gente continuar gerando saúde e também o impacto que a gente tem no financiamento da saúde, porque nós conseguimos verdadeiramente atuar na prevenção e promoção da saúde. Então, é um caminho, um bom caminho sem volta, e eu gosto de dizer, coloco isso em apresentações, que é o futuro da saúde. É essa integração entre, sim, os conhecimentos tradicionais que são fundamentais, mas este outro olhar que tem impacto não apenas no benefício do próprio corpo do ser humano, mas eu estou pensando em política pública, estou pensando em manutenção e sustentabilidade de um sistema de saúde universal. Então, por isso que é um caminho sem volta, porque a gente oferece para o próprio SUS a sua manutenção, mas eu estou pensando também em sustentabilidade financeira. Sim, uma responsabilidade muito grande e a gente vai falar dos desafios agora, né? A minha próxima pergunta para você é a partir de uma afirmação que você fez no Congrepix, né? Dessa ligação forte das PICs com a enfermagem brasileira, né? Você disse que quando se fala em PICs no SUS, fala-se em grande medida da enfermagem aqui no país, né? E a gente pegou os números do próprio COFEN, em que ele divulgou que mais de 963 mil procedimentos de PICs foram realizados por equipes de enfermagem, com esse recorte, né, no SUS, entre 23 e 24, né? Como que você pode contextualizar para a gente como a enfermagem chegou nesses quase 1 milhão de procedimentos de PICs? E aí, aproveitando que você falou em desafios, quais são os principais desafios para ampliar essa oferta com qualidade? Perfeito. Então, de fato, quando fala assim em Pix, não tem. É inevitável, é inerente, a enfermagem está associada por algumas características, né? É importante destacar que a enfermagem ela é uma categoria profissional composta de alguns profissionais, né? Então, a gente não tem a figura apenas do enfermeiro, a sociedade ainda tem esse um viés assim de achar que só tem enfermeiro, nós não temos. Nós temos uma equipe de excelência composta por auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros, obstetrizes e parteiras. Então, esse conjunto de profissionais, né, nós temos uma peculiaridade. A enfermagem, ela tem uma capilaridade única. Nós estamos em todos os municípios do país. Todos, não existe capilaridade semelhante a nós. Alguns outros profissionais podem não estar presentes, a enfermagem está. Então, a partir disso, nós somos a espinha dorsal do SUS. Nós estamos em todos os lugares, em todos os níveis de atenção: primária, secundária, terciária, quaternária, saúde suplementar. Então, essa característica associada a uma profissão com seu conselho regulamentado, com seu código de ética, com profissionais extremamente envolvidos com levar o melhor para os pacientes, a gente associa o interesse das práticas integrativas e a gente consegue expandir. Então, de fato, o crescimento das práticas integrativas tem muito em relação à enfermagem atuando por conta dessa capilaridade, pelo interesse que os profissionais têm em levar a saúde por meio das práticas integrativas. Então, a gente acaba associando essas características. E, claro, esse elemento que você trouxe, ele existe especificamente em relação ao COFEN. Temos um alinhamento de Organização Mundial da Saúde, OPAS, Ministério da Saúde e, sim, o Conselho Federal de Enfermagem, que autoriza, regulamenta, normativa que a equipe de enfermagem, toda essa composta que eu comentei, pode e deve oferecer as práticas integrativas mediante a capacitação específica à sua categoria profissional. Existem algumas delas que são específicas e privativas dos enfermeiros e outras que podem ser realizadas pelos auxiliares e técnicos. Então, essa junção faz com que a gente consiga alcançar esses números que foram falados, por exemplo, de quase 1 milhão de atendimentos em apenas um ano, né? E claro que tem
Associado a isso, nós temos grandes instituições de saúde que fazem pesquisa, ou seja, todo o tripé necessário para garantir a segurança desse meu paciente no sistema de saúde com as práticas está garantido dentro da enfermagem. Porque nós temos grupos de pesquisa, nós temos grandes pesquisadores, que é artigo, é pesquisa, discussão das práticas e a gente se conecta. Então, nós temos legislação, nós temos pesquisa e nós temos atuação. Ai, que bom que Ah, você. Pode falar, pode perdão, é que falar. você disse dos Os desafios. desafios. Os desafios são alguns, né? Então, são algumas esferas de desafios. Um dos desafios é que, anteriormente, nós não tínhamos, e ainda é um desafio, ter a disciplina práticas integrativas dentro da formação. Isso não é exclusivo da enfermagem, isso faz parte de um grande escopo de nós profissionais da saúde aqui do Brasil, então não é exclusivo, mas isso se traduz como um dos desafios. É você chegar para a equipe e falar assim: olha, existe uma outra forma de proporcionar saúde. E aí, de repente, você passou anos estudando e nunca ouviu falar daquilo. E aí a gente vai e mostra as evidências sobre isso e como fazê-las. Então, nós temos aí uma sensibilização da própria equipe profissional que tem ampliado, né? O próprio COFEM trabalha muito em relação a esse sentido, a ampliação junto, entenda-se COFEM, Conselho Federal, junto do sistema que são os conselhos regionais, sistema COFEM-COREM, para a gente alcançar a ponta e falar que isso existe e a gente pode utilizar. Então, nós temos aí a questão da formação muito ainda inserida quando já tem essa sensibilidade nas universidades, voltada ao enfermeiro, auxiliares e técnicos ainda tem um caminho maior, porque vai depender de um professor apaixonado que saiba sobre isso, por isso que a gente está trabalhando para ampliar o acesso aos auxiliares e técnicos também, porque eles podem oferecer as práticas integrativas. Então, os desafios estão na formação. O outro desafio é a partir do momento que você tem a formação, você tem ali a capacitação, você tem a implementação no seu serviço de saúde. Ainda é desafiador um enfermeiro deixar de fazer a gestão do serviço de saúde, que ele é o profissional que faz essa gestão, ele está no núcleo das equipes, do atendimento, dos processos. De repente, eu pegar esse profissional que faz imunização, que conduz pré-natal, que faz as consultas, fazer uma acupuntura. Então, Uhum. existe ainda assim, mas ou imagina fazer uma chantala, que isso? Uma aromaterapia. Um Então, tempo que aquela que não comporta, né? o É. tempo que eu preciso sensibilizar esse gestor de dizer isso também é saúde, né? Isso também é feito, né? Uma dança circular, enfim, as práticas que forem necessárias. Então a gente tem a sensibilização do gestor e outros desafios que são de escala maior, mas que impactam a própria enfermagem, como a gente ainda tem esse desafio, que é você ter o repasse financeiro para que haja justamente o repasse financeiro para o município para ele poder oferecer as práticas integrativas e os materiais de consumo. Então, são diversos os desafios que a gente tem, não são exclusivos da enfermagem, mas sim eles impactam. Mas eu destacaria, prioritariamente, essa sensibilização do gestor. Por quê? Porque a enfermagem ela já é numericamente importante no número de profissionais que já atuam com as PICs. Mas a sensibilização do gestor ainda é um pouco mais desafiador. Temos ainda a atenção secundária e terciária, que isso é um outro escopo, é um outro linguajar para a gente oferecer as práticas integrativas e, de repente, esse enfermeiro, mais uma vez, gerenciando um andar inteiro, ele para oferecer uma prática integrativa. Então, são esses os desafios. Mas eu colocaria esse como primeiro lugar. Os demais, a gente tem avançado muito. O Conselho Federal de Enfermagem, a enfermagem é um conselho, é um dos conselhos mais organizados em relação às práticas integrativas. Então, alguns caminhos nós já avançamos com todo esse apoio, então eu elencaria ele como o principal desafio. Obrigada, Thalita. Eu vou perguntar em cima do que você falou, porque, né, são muitos pontos interessantes para a gente, que você está trazendo agora como novidade, né? Essa sensibilização dos gestores, por quais ações, por quais iniciativas? Você poderia dar algum exemplo de ações bem-sucedidas que você tenha visto nesse sentido?
São diversas as estratégias. A gente sempre precisa pensar de onde nós estamos falando. Nós estamos falando da atenção primária, então, alguns movimentos, quando a gente tem as etapas das reuniões em relação a COSEMES, quando a gente tem ali os gestores reunidos, você ter ali um enfermeiro, ali você tem um profissional mostrando das práticas integrativas e mostrando impacto, qual é a indicação, os Hum. benefícios, ele fala, nossa, então isso existe? E aí você complementa dizendo, olha, isso já está dentro do Ministério, a gente tem indicador, a gente tem código de consulta, meu país, né? E você já mostra os benefícios e o que que ele precisa se sentir seguro. Como que eu viabilizo isso na prática? Ele precisa se sentir seguro acerca disso, porque ele é cobrado por outros indicadores. Então, a gente precisa mostrar para esse gestor, por exemplo, cases de sucesso, é quando este gestor entende que quando eu incluo, por exemplo, a auriculoterapia, ele vai associado a um programa de atenção primária, como a hipertensão, quando você associa os dois, eu estou te dando os dados que você precisa, que você é cobrado, como os indicadores da atenção primária, e levando saúde e fazendo com que grupos de idosos, grupos de gestantes, grupos de crianças, dentro da saúde mental, você tenha a adesão ao tratamento, diminua a dispensa medicamentosa, ou seja, ele tem um uso desse recurso financeiro para ele aplicar em outra, mas eu preciso mostrar isso a ele. Eu preciso mostrar, porque eu entendo a visão do gestor. Ele fala, eu estou entendendo a sua empolgação, Thalita, mas e aí, como é que eu trago isso para a prática? Então, eu preciso entender a postura dele e verificar quais são os profissionais e mostrar para ele que ele não vai ter um prejuízo do que ele é cobrado. Muito pelo contrário. Então, alguns cases é justamente quando eu tenho essas reuniões, ele tem essa sensibilização e aí a gente busca apoio. Sim, sem rede não funciona. A gente busca apoio na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, que já pode ter um. De São Paulo, perdão, me expressei porque eu sou aqui de São Paulo, tá? Eu Sim. sei que falamos para o Brasil inteiro, é porque nós temos uma relação incrível aqui Ah, e é e fortíssima a Pix em São Paulo, né? Pix está muito bem representada aqui pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. E tem outras também que vão começar a fazer um movimento de trazer um protocolo, de fazer um projeto piloto para poder isso expandir. Esse projeto piloto, ele pode ser vinculado a um programa de pós-graduação ou não, ele pode ser uma ação interna que a equipe se organizou para fazer, para mostrar a potência e a viabilidade desse projeto para que ele se estabeleça. Então, isso é bem importante de acontecer. No município, na cidade de Ribeirão Preto, também existe já isso fortíssimo. Quando você avança na saúde da mulher. Então veja a nossa associação. Um assunto que eu conheço, eu, gestor, saúde da mulher, eu conheço. Saúde mental, eu conheço. Associada às PICs, ele fala, conte-me mais sobre isso. Então, quando eu preciso traduzir para o gestor essa potência, senão a gente não consegue avançar. Então, são alguns cases, isso não se restringe, é claro, a nem a cidade, nem a estado de São Paulo. Minas Gerais é fortíssima, é referência em práticas integrativas, mas assim como diversos outros estados, Ceará, então, temos esse movimento de inclusão dentro de CAPS, o serviço, o Centro de Atenção Psicossocial, que é exclusivo, é voltado para a saúde mental, nós já temos essas ações. E então eu falei de lugar de fala, estou pensando fortemente nessa questão da atenção primária, que é onde a Pix está conectada na PNPIC, mas nós temos, por exemplo, atenção secundária e terciária. Nós temos experiências, por exemplo, em Goiás, de uma reitora enfermeira, né, Brasil? Ai, como eu gosto dessas mulheres, elas É são maravilhoso. incríveis. Essas mulheres, elas mudam o mundo. Então, ela é reitora da universidade, ela nem imagina que eu estou falando dela, tá bom? Ela nem imagina. Ela vai assistir. Então, ela já tem uma sensibilização dentro da universidade, ela colocou isso dentro do hospital universitário e ela conectou com a rede. Então, é assim, é ensino, pesquisa e Dados, extensão. que é o que precisa, né? Exato. Então, dentro da USP São Paulo, isso também acontece. Enfim, a gente tem muitas experiências. Então, quando nós temos aí atenção primária, secundária, temos essa movimentação. E aí, a articulação é o grande segredo.
É o desafio e é o segredo. Porque eu não consigo estar em todos os lugares, eu preciso de suporte para avançar. Quando a gente vai para o privado, tudo está dentro do SUS, né? Tudo é dentro do SUS. Mas quando eu vou para um ambiente privado, eu preciso garantir a esse gestor também segurança do paciente. Qual vai ser o fluxo? Quem é o profissional responsável? Qual que vai ser a agenda? Qual que é o custo? Qual que é o espaço físico? Chegar com a informação é muito bom para o paciente, para o gestor não resolve. Ele precisa de outros elementos, ele está em outra cadeira, a responsabilidade é outra. Então, a gente compartilha a responsabilidade. Eu mostro para o gestor a viabilidade. Exemplos, temos vários hospitais aqui em São Paulo privados que já têm centros voltados à utilização das práticas integrativas, entrou com muita força na oncologia, em relação a cuidados paliativos, já é ofertado também a saúde da mulher, num período especial como o parto, seja em hospitais privados e públicos, nós temos hospitais públicos ofertando, por exemplo, a aromaterapia no período de parto. Então, os desafios, eles são diversos, se eu estou falando do público e do privado, mas eles se conectam quando eu preciso do apoio do gestor. Só que ele precisa da gente as informações necessárias. E algo que as práticas integrativas nos ensinam, que é a resiliência. A gente tenta de um jeito, a gente tenta de outro, a gente se conecta, porque o não para a gente, Jaciara. Ah, mas não para. Não tem como parar a gente. Não tem como, sabe por quê? Alguém que estuda anatomia, fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, decide estudar yoga e aplicar dentro de uma sala de quimioterapia para reduzir os efeitos colaterais. O enfermeiro faz isso. Isso. Ele faz isso, ele vai lá e mostrar esse autocuidado, essa conexão com você e diminuir. Então, é essa enfermagem que eu falo, é esse lugar de fala, e esse desafio desse profissional de provar o óbvio. A gente sabe que quimioterapia tem efeito colateral. A gente sabe que as práticas integrativas minimizam os efeitos colaterais. A gente sabe que o enfermeiro ele pode e deve atuar nessa área. Então eu preciso juntar esses óbvios e traduzir numa linguagem possível e segura para o gestor. Adorei juntar esses óbvios. Eu vou passar na frente uma pergunta que estava mais um pouco adiante para gente conversar, porque você falou da oncologia e o Cabizin tem mapa de evidências de oncologia integrativa e tem uma novidade recente, um projeto, né, já foi aprovado, já está em curso, a tradução de um e-book para pacientes. É um e-book que vai ficar disponibilizado em português, traduzido. É um e-book com todo o conteúdo feito pela Sociedade de Oncologia Integrativa barra Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que eles são referências, né? A SIO e a ASCO. E esse e-book, ele vai ser disponibilizado ainda esse ano, até o final desse ano, traduzido para uso dos pacientes, para uso, claro, dos profissionais também, né? E, e assim, a carona, pegando carona também nesse lançamento desse book de oncologia integrativa, ainda tem um mapa de pediatria integrativa que também vai ser lançado. São projetos do Ministério e o Cabizin é parceiro, né? Então, eu estou passando essa pergunta na frente porque a oncologia realmente tem muito a ser beneficiada, né? Pelas PICs. Então, eu queria saber de você desse diálogo, já que você falou, né, de interlocução, de articulação. O Cabizin é uma instituição que está dialogando, né, e da importância desse diálogo entre instituições científicas, a gestão pública, os conselhos, como o COFEM, né, e das categorias que estão envolvidas na oferta de PICs no SUS, né. Eu acho que você até já falou sobre isso, da importância da interlocução, mas se você quiser fazer um fecho sobre isso a partir dessas novidades, porque eu acho que um mapa de pediatria integrativa que vai virar
diretrizes para os profissionais de saúde, e esse e-book, que é de consulta livre para pacientes e para profissionais, com certeza vai impactar positivamente, né? Com toda a certeza, porque quando a gente fala de práticas integrativas, um dos recursos que a gente precisa ter é comunicação. E a comunicação a gente precisa utilizar de todas as formas e para todas as pessoas, porque aí a gente consegue um denominador comum das pessoas falarem: deixa eu me abrir para isso. Eu brinco que com a liberdade poética, eu brinco assim, eu garrei essa missão de levar essas informações. Em que sentido? É responsabilidade minha, enquanto enfermeira, levar essa informação e essa possibilidade, opção para os pacientes. E é escolha deles. Só que se eu não der escolha, é desesperador. Um cenário de oncologia, qualquer cenário é difícil. Quando você não tem escolha, a vida ela fica muito mais difícil. E a enfermagem, ela lida com o que é sagrado. Ela lida com a vida. Todos os profissionais da saúde lidam com a vida. Então, quando você está diante de um profissional e de repente não tem escolha, e com isso eu não estou dizendo, né, na era dos recortes malucos, eu não estou dizendo que prática integrativa cura tudo. Eu não falei isso. Mas a gente consegue utilizar, minimizar e sim contribuir com desfechos positivos, claro, com as práticas integrativas. Então dá possibilidades para esta pessoa. Só que essa possibilidade só é garantida se eu tenho a evidência científica, se eu tenho a segurança para eu poder utilizar. E eu, profissional, posso utilizar desde que o meu conselho o permita, assim como o COFEM possibilita as 29 práticas. E se eu não atuo nessa prática, eu posso prescrever, prescrever no sentido de indicar, né? Eu posso indicar para outro profissional. Então, imagina no cenário da oncologia, que nós temos tratamentos fundamentais, importantes, mas eu oferecer outras possibilidades para essa pessoa. Então, é incrível, pensando na pediatria, o boom que nós tivemos de questões de saúde que não existiam até então. E você ofertar de novo outras possibilidades em um público que nós sabemos, a farmacologia nos mostra que é um público especial, que tudo é difícil eu medicalizar por conta da segurança. E aí você oferece práticas não medicamentosas que se complementam aos tratamentos. E se complementa, aí eu vou ser um pouco ousada, né? Aí eu vou ser agora eu vou ser ousada. Nem todo tratamento a gente complementa. Tem tratamento que a gente é começo, meio e fim com prática integrativa, né? Mas nós temos clareza desse papel. Então, voltando a essa questão da comunicação, você ter uma comunicação para o usuário, para o paciente e os familiares é importante para sensibilizar. Você ter a comunicação para os profissionais, ou seja, para a gente conseguir avançar nas práticas integrativas, a gente tem que se comunicar de todas as formas. Tamanha a importância desse podcast aqui, desse projeto que vocês estão encabeçando, porque é mais uma forma da gente se comunicar e mostrar para a população que pode. E aí acontece algo que é fundamental: uma pressão de outro lado. A gente pressiona o gestor para aplicar. Mas e quando a população provoca o gestor para oferecer? Aqui Isso tem só é acupuntura, né, no posto de saúde, né? Eu ouvi falar e exato. tal, eu tenho uma dor na lombar. Aqui tem alguém aplica aqui acupuntura? Imagina isso chegando para os centros de oncologia e falando: olha, porque nós profissionais nós já sabemos que é prática realizada em vários hospitais e fora do país, a gente já sabe que é ofertado tanto para o paciente quanto para o acompanhante. Que eu tenho lá no site do MD Anderson, por exemplo, eu tenho ali protocolo para profissional e para. A gente já sabe. Só que a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. Respeitando, claro, o território, respeitando o que é aceito, tá tudo certo. Então, estes elementos que você trouxe são fundamentais para a gente conseguir, de fato, aumentar esse número sem um lugar de desconforto, que às vezes eu tenho um pouco de preguiça, vou ser sincera. Quando o povo fala que não tem evidência, dá uma preguiça, Hum, né? Então, assim, eu vou deixar essa fala com você, que é ótimo que seja de eu você, porque
Aqui é a missão do Cavizinho comprovar isso, né? Exato. Dá uma certa preguiça, você fala assim, querido, coisa rápida, você dá uma pesquisada. Eu tenho vontade de falar, mas eu não posso, né? Eu tenho, né? Eu tenho uma Ô, vontade assim, Thalita, e também tem uma questão, né? Desculpa te interromper, também tem uma questão que a gente fala muito aqui no Cavizinho da importância de assumir onde tem lacuna. Onde tem exato, comprovação, maravilha. Mas onde tem exato. lacuna, assumamos também, porque é necessário, né? E nossa, você trouxe uma fala importante, porque quem é da pesquisa, para a gente isso é senso comum, né? Quem não é da pesquisa gera um desconforto de, tá, você está falando que funciona para isso, e para aquele outro? Olha, para aquele outro ainda é incipiente para o molde que a gente tem hoje, que a pesquisa é aceita. Que se a gente entra nessa seara, aí a discussão é longa, porque assim, nem toda prática integrativa vai se beneficiar de um ensaio clínico randomizado. Não é Sim. isso. Aí a gente Que, está é falando dos gold métodos. Que é gold standard e tal. Eu sei, anjo de luz, só que esse método, ele é frágil. Olha que ousadia. Não é que ele é frágil, ele não consegue ainda ser suficiente para identificar todos os pontos que uma prática integrativa faz. Eu atuo com aromaterapia clínica, então os pacientes marcam consulta para passar comigo. Um óleo essencial, ele tem três propriedades. Um óleo. Ele tem propriedade física, emocional e vibracional. Então, eu não posso falar que o óleo essencial de lavanda é só para acalmar. Ele vai melhorar a dor muscular. Essa pessoa vai melhorar a sua qualidade de sono. Aí, o ensaio clínico randomizado quer saber uma coisa, ou quer saber outra. Então, assim, é outra seara. No entanto, assumir isso de dizer, olha, pelos métodos hoje que nós temos que são aceitos, e claro que tem grupos de pesquisa indo para essa vertente, mostrando outras possibilidades, nós temos esse resultado, o que não invalida a sua utilização. Quem nunca teve a experiência de pegar uma bula de um medicamento altamente prescrito e tá lá escrito, não se sabe exatamente o mecanismo de ação, porém é indicado para isso. Então, dois pesos e duas medidas? Ah, Sim. um pouco de preguiça. Mas a gente finge que não e a gente continua. E comunica, e leva informação, e divulga, e fala, e usa todos os canais, né, para que, porque tem uma resistência, claro, em todos os, né, da população aos pesquisadores, né, então, Porque essa resistência, ela é incentivada por alguns atores, e a gente precisa informar esses atores do que nós já temos. Eu entendo quando eu tenho algum colega da área da saúde que fala não. Aí você apresenta, mas a gente não pode ser inocente. A gente haverá grupo que até o fim vai dizer que não. Esse ano foi sancionada a lei da acupuntura. Tem profissionais que vão dizer até hoje, dizem até hoje que a acupuntura não funciona. Tudo bem, a gente deixa eles com a terra plana, não tem problema. Mas a gente segue mostrando e avançando nos benefícios que essa técnica tem. A gente não pode ser inocente nas práticas integrativas. A gente entende que tem um grupo que não vai aceitar, a gente tem um grupo que tem conflito de interesse. Já pensou se esse pessoal descobre que um escaldapé faz com que eu durma melhor e diminua o uso de psicotrópico? Você já imaginou esse negócio polêmico? Então, a gente não pode ser inocente que sim há conflito de interesse. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente consegue impactar no financiamento da saúde, será que todo mundo quer? Então, é, a gente não pode ser inocente. Estou levando discussões que a gente precisa aprofundar, mas, de fato, a gente precisa de ter uma estratégia para a gente poder avançar e essas diversas sensibilizações da população, até gestores e grupos específicos, formadores de opinião, são importantes. Por isso que ter um espaço com uma linguagem mais fluida é importante e lugar de congresso. Vamos lá, Congrepix, né? Então vamos falar de evidência sim, vamos lá ler os mapas de evidência sim, vamos olhar ali qual é o nível de evidência. É baixo, alto? Será que é baixo? Então não dá para usar, vamos fazer outra pesquisa? Alto, zerou todas as situações, ou naquele cenário eu utilize e adapto à realidade brasileira. Então, é muito, tem uma complexidade,
Só que aí que tá o segredo. Qual área não tem? Por que que se implicam tanto com as PICs? Como é que é isso? Desde quando a oncologia ficou simples? Sabe assim? Temos que marcar outras conversas com você. Thalita, vai ser uma série com Thalita. Cada ponto desse, porque é preciso aprofundar. Sim, vai ser uma honra, Você imagina. estava você estava falando de estratégias, né, para dar conta disso, né? E aí tá aqui no nossa pergunta, nosso hall de perguntas para você, a criação da Câmara Técnica do COFEM, né? Como que a gente enxerga essa criação agora, a partir de agora, né? Está num momento muito fértil de PIX, né? Da MTCI para a OMS. Por que essa existência dessa Câmara se tornou ainda mais importante, né? Qual é a missão dessa Câmara? Perfeito. Então, Você é coordenadora, né? Tem que dar aqui isso. essa informação que o COFEM criou a Câmara Técnica de PIX em março e você assumiu como coordenadora da Câmara. Exato. Então, eu preciso fazer um destaque importante. O COFEM sempre apoia as práticas integrativas. Nós temos resolução de 1997, não tinha PNPIC. O COFEM já reconhecia as práticas integrativas. Então, é importante esse destaque histórico, por isso que eu falo, falou de PICs, tem que falar de enfermagem. Porque isso é histórico, esta defesa, né? Então, sempre com resolução, sempre resoluções que garantem a nossa segurança profissional na aplicação e tiveram vários movimentos, inclusive de ir lá para a Câmara dos Deputados, inclusive lá do Senado, para defender, por exemplo, a acupuntura. Eu tive essa honra de representar o nosso presidente, o Dr. Manuel Neri, a qual eu agradeço publicamente a criação da Câmara Técnica. Fui lá no Senado representar o COFEM para falar, escuta, essa acupuntura é multi, né? Então, isso é muito importante reconhecer historicamente a defesa das PICs pelo COFEM. Houve momentos que havia uma comissão de práticas integrativas, encabeçada pela doutora Cláudia Ferreira, essa enfermeira incrível, e houve um momento de que foi destituído esse grupo. Eu fiz parte 2 meses dele, tive essa honra de fazer parte dele e foi destituído, porque o movimento político, né, é importante, esse movimento de atuação, ele é pendular, tem momentos a gente vai entendendo a sociedade, qual é a câmara que a gente precisa se debruçar? Qual é o assunto que a gente precisa ver agora? Então, é um movimento absolutamente normal. Quando muda a gestão, quando muda o governo, não tem redefinição de áreas de atuação? Faz parte. Então, houve um momento que teve, então essa comissão ela foi destituída e agora, recentemente foi feita a Câmara Técnica e eu tenho essa honra de coordenar. Então, ela tem uma missão consultiva. Então, qual é o cenário que nós temos dentro da enfermagem? Junto do cenário atual político, temos uma lei falando de acupuntura. Nós temos desafios com a ozonioterapia, por mais que nós tenhamos uma resolução. De atuação? Não. De competência do enfermeiro? Não, também. De máquina. De máquina. Muito Então, bom você trazer isso. a gente precisa entender o cenário que a gente está. Por quê? Porque a missão do COFEM é respaldar a sociedade junto do profissional. Porque hoje eu sou profissional, eu sou enfermeira, mas amanhã eu sou paciente. Então, se o COFEM tem a responsabilidade desse respaldo, eu estou segura, porque todo mundo aqui é paciente, é usuário em algum momento da vida. Então, a gente garante a segurança da sociedade, tamanha a importância do COFEM. Então, nós temos essa proposta, enquanto Câmara Técnica, de ser consultiva e também de nós sermos consultados. O profissional da enfermagem tem dúvidas acerca da sua atuação? Canal aberto para falar: olha, preciso entender por quê. Esse profissional fez um juramento, Jaciara. Ele fez um juramento dele não proporcionar nenhum mal ao outro, de não ser negligente, imprudente, imperito. E ele leva isso muito a sério. Nós temos um código de ética. Então, ele nos consulta também, até para ver esse novo cenário. Enfermeiro, pode não ter consultório? Isso é novo. Então,
tem essa parte consultiva de ambos os lados, né? Propositiva. Então, a gente também propõe as articulações. Olha, eu acho que a gente tem que sentar com outros conselhos, como o exemplo que eu citei, de ir para o Senado, porque a gente precisa fortalecer as PICs. Então, a gente tem essa proposição, dei um exemplo, mas de será que tem necessidade de uma nova resolução? Será que tem a necessidade de uma resolução específica acerca de uma temática? Então, tem essas proposições também e a avaliativa. Então, a gente tem esses são os grandes eixos de uma Câmara técnica, né? Então, a gente tem essa obrigação. A gente olha para o tema práticas integrativas, em qual escopo? Dentro da categoria de enfermagem, porque a gente precisa garantir a segurança desse profissional e, por consequência, da população. Então, é um trabalho bastante intenso. Nós representamos o Brasil inteiro, é composto por 6 integrantes, então 6 integrantes para 29 práticas e 27 estados. Então, temos trabalho, mas está ótimo, porque são todos devidamente extremamente capacitados, extremamente especialistas, mestres, doutores, temos a academia junto da gente, nós temos os conselhos regionais junto da gente, para poder fazer esse movimento. Por quê? Nós precisamos ter o olhar multifacetado. Enquanto COFEN, a gente tem que ter o olhar multifacetado. Então, a gente tem que entender, sim, das questões de segurança para o paciente. Imagina a biossegurança. É fato. Então, esse profissional está pronto para atuar com acupuntura, imagina. Biossegurança é nosso dia a dia. Segurança do paciente é nosso dia a dia. Prontuário do paciente, nem zero dúvida. Sabe? Processo de enfermagem aplicado, vamos junto. Então, nós temos esse olhar do profissional, mas a gente vai sempre estar conectado e alinhado com as legislações vigentes, mas fazendo propostas que sejam fundamentais para garantir que haja expansão da enfermagem nessa área de atuação. Sim, ótimo. Você falou das resoluções, né? Ótimo, porque cada resposta a gente já vai entrando nas outras perguntas, porque pode ter gente aqui que está nos assistindo que não conheça a resolução ainda, a resolução 739 de 2024, que normatiza a atuação da enfermagem nas PICs, né? O que que ela muda na prática para os enfermeiros, para os técnicos, para os auxiliares, uma resolução dessa? Ai, ótimo. Você sabe que quando foi aprovada essa resolução, foi a primeira vez que eu coloquei o pé no COFEN. Falei, meu Deus do céu, que responsabilidade é essa, né? A aromaterapia. E aí foi aprovada essa resolução por unanimidade. Sempre o COFEN com esse olhar muito atento à atuação da enfermagem. Então, essa resolução, ela normatiza a equipe de enfermagem, ou seja, auxiliares, técnicos, como você citou e já foi falado anteriormente, todos podem atuar. E aí organiza isso com bastante clareza. Quais são as práticas que a gente pode atuar enquanto enfermagem? Todas. Quem são os profissionais? O enfermeiro pode atuar em todas. Os auxiliares e técnicos, algumas mediante a uma capacitação. Então, eu tenho práticas integrativas que o enfermeiro faz mediante a especialização, ou seja, está vinculado a uma instituição de ensino superior, com a certificação do MEC, com uma carga horária mínima de 360 horas. Agora, existem outras práticas que, até pela natureza da prática, não cabe uma especialização única. Não faz sentido uma especialização de Chantala, né, gente? Não, eu posso ter a Chantala dentro da especialização, mas exclusiva não. Então, essa clareza o COFEN tem perfeitamente. Então, algumas são capacitação. O enfermeiro pode fazer todas, algumas são via especialização, e os auxiliares e técnicos podem fazer várias mediante a capacitação. E um diferencial dessa resolução é que traz um direcionamento, porque a gente sabe do impacto que tem mercado de oferta de cursos e formações. A gente sabe disso. Verdade. Então, foi feita uma proposta incrível, ousada, de assim, do COFEN falar, a gente está aqui pelo profissional, porque isso é para garantir a segurança dele de novo da população, porque traz uma carga horária mínima para a formação.
Claro, a parte, né, quer fazer mais? Não tem problema. Mas essa é a carga horária mínima para que você tenha o conhecimento necessário para atuar. Lembrando que este profissional já tem um estudo de anatomia, fisiologia, eles já têm isso, né? Então, às vezes, quando a gente conversa com outros conselhos profissionais, a gente não pode esquecer esse lugar que a partida é diferente. O lugar de partida é diferente, né? Então, eu não posso desconsiderar o conhecimento que esse profissional já tem. É claro, existem práticas integrativas com um escopo muito diferenciado, mas a gente não vai desconsiderar que esse profissional já sabe o que é segurança do paciente, já sabe o que é prontuário, já tem código de ética, então o lugar de fala, ele é específico da enfermagem. Então, essa resolução diz quem pode atuar, em quais práticas, como é essa formação e qual é a carga horária mínima recomendada. Então, isso traz muita clareza para o profissional. Porque diante de um mercado que oferece tantas possibilidades, qual é o critério mínimo de escolha? A resolução ela te fala o critério mínimo de escolha. Então isso contribui muito de novo para o profissional escolher uma formação que traga segurança para ele e por consequência para o paciente. Sim. Segurança em falar, quando a gente fala de Pix, é assim, a palavra tem que andar grudadinha em tudo, né? Em tudo na área da saúde, né? Doutora Thalita, a gente está chegando no final da entrevista, mas ainda dá tempo de fazer uma última pergunta. Olhando para os próximos anos, que mensagem que você gostaria de deixar para a enfermagem, para os técnicos, para os auxiliares? Aí eu gostaria de também de citar aqui os dois outros profissionais que você falou no início, Obstetrizes e parteiras. obstetrizes e parteiras, que atuam com as PICs no SUS, né? Que mensagem você gostaria de deixar para esses profissionais que já atuam? E para quem quer atuar e não sabe por onde começar, né? Que se você pode dar essa sua fala aí experiente. Perfeito. Então, para quem já atua, vamos vamos usar a filosofia da água. Não dá por um lado, dá pelo outro. Continue. A gente está num momento histórico. A gente está num momento realmente muito fértil. Eu adorei que você trouxe essa fala. Então, a gente está num momento histórico, então continue. Apenas seja estratégico para esse momento para ampliar a sua atuação. Continue, porque se você já atua com as PIC, você já sabe. Tem coisas assim aqui que a gente falou que você não precisa mais. Você já sabe que funciona, você já sabe da evidência. Continue e expanda. E uma sugestão é, para aumentar a sensibilização dos seus pares e do gestor, convide essas pessoas para receber a prática pelas suas mãos, pelas suas mãos, que ele Ótimo. sinta, porque muitos dos profissionais entraram nas PICs por experiência própria. A gente já mapeou isso em pesquisa. A gente já perguntou para a equipe de enfermagem como que você chegou. Muitos foi por uma experiência pessoal, uma necessidade pessoal, e ficou encantado com o resultado e foi adiante na formação. Então, sensibilize seus pares pelas suas mãos. E um convite que eu faço, quem nunca passou numa consulta com um enfermeiro, tá vivendo errado. Tem que passar por essa Ai, que experiência. maravilhoso, maravilhoso. Tem que passar. É diferente essa consulta. Então, eu faço esse convite. Então, quem atua para pensar nessas estratégias e para quem ainda não atua e deseja, eu faço um convite dessa experiência também, porque são 29 práticas integrativas. Eu atuo muito com a aromaterapia, auriculoterapia e reiki. Eu gosto de receber acupuntura, mas eu não gosto de fazer a acupuntura sistêmica. Eu gosto da auricular. Então você tem 29. Vá, se permita receber as práticas integrativas, até para você entender como que você reage, até para ter essa percepção junto ao seu paciente. Decidiu, Thalita, eu quero. Perfeito. Resolução do COFEM. Vamos lá. Qual categoria eu sou? Sou auxiliar? Então veja quais eu posso fazer. Sou enfermeiro? Posso todas. Qual que eu me sensibilizei para fazer? Qual que eu tenho abertura no meu município, no meu hospital?
que eu me identifico também. Então, são alguns elementos. Volte para a resolução 739. Tem dúvidas? Somos uma Câmara Técnica Consultiva. Mande um e-mail. Muito bem, você vai lá, quero atuar nessa área. Quais são as regras? Você tem que saber quais são as regras da sua atuação. Se você é enfermeiro, você vai seguir o que está na lei do exercício profissional e as resoluções. Então, você vai verificar isso. Aí, a outra etapa, a formação. Aquela formação me oferece a carga horária que está na resolução? Este curso que eu estou fazendo, quem o oferece? Vá saber quem é essa pessoa. É uma pessoa que decorou o livro de óleo essencial? É uma pessoa que faz clínica? Porque assim, minha gente, quando a porta do consultório abre, as pessoas chegam assim, Thalita, eu não quero mais fazer aniversário. Não tem esse óleo essencial. Questões. Não tem esse óleo. Só que a tua formação, a tua escutativa, e claro, como enfermeiro, você vai do mais grave para o mais simples, você fala, peraí, será que é desejo de autoextermínio? Você vai para o mais grave para o mais simples. Que rede que eu vou acionar? Aí você vai ouvindo, escutativa, vai fazendo prova olfativa, aí você chega no óleo essencial para aquela pessoa. Então, veja quem é essa pessoa que está te ensinando. Eu tenho oportunidade prática ou é 100% teórico? E tá tudo bem eu ter módulos teóricos. Gente, é desafiador. De uma forma geral, os profissionais que atuam em PICS dentro da enfermagem não são profissionais recém-formados. Isso a gente está mudando agora, tá? Isso é daqui para frente. Para trás, são geralmente profissionais que estão há 5 a 10 anos, é a média de atuação na enfermagem para procurar as práticas integrativas. Porque prática integrativa oferece qualidade de vida, mas não é só para o paciente, é para o profissional. Então, eles procuram nesse momento de carreira profissional, então eles vão verificar quem é essa pessoa. E esse profissional que já está com uma carreira, já está numa instituição de saúde, você tirar ele de casa para ir lá para ter aula de química orgânica, acho que dá para você assistir em casa, né? Eu acho que dá. Agora, você ir lá, sentir o óleo, agulhar, massagear, fazer a postura, aí veja se essa formação te oportuniza, se ela oferece essa questão prática. Como é que você vai agulhar olhando um vídeo? Então tem esses desafios. E assim, gente, sendo muito sincera, não tem milagre. Ou você está dentro de uma instituição que financiou tua formação e por conta disso você não tem custo, mas não é que de graça, a instituição financiou tua formação. E aí você tem esse benefício de ser formada gratuitamente, mas porque alguém pagou, não tem milagre. Ou você paga uma formação particular, isso acontece ainda, que, gente, você fazer um mega curso a R$ 57 por mês, Não, é bom desconfiar. É, então, é bom desconfiar. assim, Eu ia perguntar para você, Thalita, aproveitando esse super gancho, como que foi a sua caminhada? Porque eu acho que é, né, melhor impossível você contar como é que você começou a trabalhar com Pix, né? que incrível. Obrigada por essa oportunidade de falar um pouquinho da minha trajetória. Antes da enfermagem, eu já atuava com massoterapia. Então, eu já sabia da potência da massagem. E, estranhamente, eu ficava incomodada das pessoas me procurarem para apenas a estética. É óbvio que a estética tem a ver com saúde, bem-estar, autoestima, claro que sim. Mas parece que já estava me pulsando esse outro lado, né? E quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei na USP, eu tenho um privilégio, é um fato, porque a USP tem grupo de pesquisa desde 1986. A USP já faz pesquisa, ensino e extensão desde 86. Entrei nesse grupo, fui monitora desse grupo, já comecei fazendo pesquisa, discutindo, sendo nutrida pela pesquisa. E aí começou outras formações ali dentro. Então ali eu fui formada, foi a minha primeira formação de aromaterapia, eu fiz a auriculoterapia ali dentro na USP. E a gente já aplicava ali na USP, a gente já atendia ali na USP, como projeto de extensão. Mestrado, doutorado em práticas integrativas. Eu brinco que Pavarini só deve significar Pix, porque o final é sempre prática integrativa. Que legal. Eu fiz.
E assim, ousado, gosto da ousadia e da força da garra, né, das universidades, da USP, porque fui fazer ensaio clínico randomizado. Eu fui fazer coleta de exame, que eu falei, bem, se eles reclamarem que o questionário XYZ reclama com a urina que eu coletei, reclama com a saliva que eu coletei. Então, fui fazer pesquisa com ensaio clínico randomizado, que é um desafio para a gente fazer, conseguir verba e tudo mais. Continuando atendendo e fui para uma área, fui para o pronto-socorro, aquela energia apaixonante, mas eu sempre, não, Jaciara, eu sempre olhava e falei, gente, olha aqui, essa queixa do paciente que chega de alta, entre aspas, porque ele não está ali por uma questão física, mas ele está em sofrimento emocional. Eu olhava aquilo e falei, ah, e se a gente coloca um atendimento de Pix aqui? Essa fila minimiza e essa dor minimiza. E a partir disso, sempre em grupo de pesquisa, fui falar de aromaterapia, do que ela é, da potência dessa prática. E aí, também dentro da universidade, e sempre, eu já dei aula em todos os níveis: ensino técnico, ensino graduação, pós-graduação, residência, já dei aula de todos os formatos, que para mim é uma paixão. Continuo dando aulas, né? Eu faço formação, e eu sempre levei isso para os alunos. Fazendo parte de uma liga, eu tive um convite muito especial dentro da liga, que foi uma geneticista me convidar, Thalita. Você não fala você não traz conflito de interesse. Eu falei, como assim? Ah, você fala de aromaterapia. Eu pensei, mas não é o tema. Ela, não, que você não fica defendendo marca. Eu falei, meu, ó, o profissional, o enfermeiro é superior a qualquer marca, não tem essa. Porque é o raciocínio dele que vai impactar, inclusive na seleção da marca. E aí ela me convidou para fazer parte do time dela em uma associação voltada a crianças atípicas. E aí foi onde eu fui migrando, docente, pesquisadora, já tinha saído ali nessa parte de assistência, e aí eu fui clinicar. Aí não saí mais. Exemplo maravilhoso. E claro que a educação, ela é uma vertente para mim pulsante, e foi aí que depois eu abri portas para o Instituto Pavarini para formar profissionais nesta linha, que é juntando tudo que a gente sabe, com a segurança do profissional, com um bom prontuário. Como é que eu conecto isso, fazendo um bom encaminhamento para saber que o cardiologista que está acompanhando, ele tem que saber o que você está fazendo. Você tem que se comunicar. Então, é uma formação muito voltada ao profissional da saúde para, de novo, garantir a segurança do paciente e do profissional. Ai, que bonita essa trajetória. Melhor possível. Thalita, eu te agradeço muito em nome de toda a diretoria do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, pela sua generosidade, pela sua simpatia, por abrir essa série, né? Com certeza vai nos dar muita sorte. E eu vou aproveitar aqui para falar com quem está assistindo a gente, para se inscrever no canal do YouTube do Cabezinho, deixar o like nessa entrevista muito importante com a doutora Thalita, que é enfermeira, doutora Thalita Pavarini, enfermeira, coordenadora da Câmara Técnica de Práticas Integrativas e Complementares do COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem, com um currículo maravilhoso, uma história maravilhosa de vida. Doutora, gostaria de deixar algumas palavras finais? Quero agradecer imensamente esse convite, desejar muito sucesso, que é o inevitável, né? Porque o trabalho sério, ele devolve, mas que seja leve e seja fluido. Então, quero agradecer essa oportunidade, né, essa honra também de estrear em nome da enfermagem. Preciso reiterar os meus agradecimentos ao Dr. Manuel Nery, o nosso presidente do COFEM, e a oportunidade do convite também que eu recebi do Cabezinho. Muito obrigada. Obrigada, Thalita, muito mesmo. Até a próxima.